Bacana, André, porque a gente vai vendo alguns rostinhos aqui. Ai, que saudade de fulano. Ai, outra pessoa. Vai encontrando, né? Oi, gente, então boa tarde. Vocês estão me escutando Oi, bem? professora, estamos. Sim. Eu tô com dois computadores aqui ligados e aí vou tentar me organizar aqui. Então, sejam bem-vindos. Se vocês já quiserem se apresentando, eu vou iniciar então falando um pouquinho de mim, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas à Semana Plural, na sua quinta edição, né? Vocês já estão colocando os nomes de vocês aí. Eu sou professora da Faculdade Palhoça, então atuo com formação de professores já há alguns anos e fui coordenadora aí desse projeto que é o PIBIT, que depois eu vou falar um pouquinho melhor a respeito para vocês, e com muita honra hoje, então a gente está fazendo o lançamento aí de uma obra que é resultado de todo um processo, né, que não menos importante, mas um resultado aí que nos enche de orgulho e de alegria, né, e aí vou passar a palavra aí para as demais colegas que estão aqui presentes, que também colaboraram com o projeto e com a confecção dessa obra, para que elas possam se apresentar, para a gente desejar as boas-vindas, e depois a gente já parte aí para discutir um pouquinho, né, a respeito do conteúdo e do próprio processo, tá bom? Então, meninas, fiquem à vontade, vou passar a palavra para a professora Ivani, já está presente. Bom, gente, vamos aguardar aí a professora Ivanira, ela já deve estar chegando, né, para a gente Consegui. dar início. Professor Iva chegou, a gente está fazendo uma rodada de apresentação, né, Só agora. nesse momento, para a gente depois falar um pouquinho da nossa obra. Então, passo a palavra aí para você. Então, para quem está chegando agora, meu nome é Juliane, sou professora da Faculdade de Palhoça e atuei como coordenadora institucional do PIBID, que é um programa que logo mais eu já vou apresentar para vocês. Primeiro, vou apresentar aqui as autoras que estão aqui presentes, compartilhando deste momento com vocês. Agradeço aí a participação de todas. Então, boa tarde a todas, a todos. Eu vi um menino por aí. Eu me chamo Ivanir Maciel, eu trabalho na Faculdade Municipal de Palhoça e estou fazendo doutorado em educação com a orientação da professora Eliane Degos, sobre as relações étnico-raciais. O meu foco é na educação indígena, né, a literatura, na formação dos professores indígenas. E é uma honra ter participado como autora, aí, coautora, né, como organizadora desta obra aí, produzida com muitas mãos, né, com muitas pessoas que ajudaram a colaborar para que se efetivasse esse material riquíssimo aí, que conta a trajetória aí das nossas acadêmicas, das formadoras, da rede de ensino municipal e estadual. Então, é um prazer
prazer estar com vocês hoje à tarde e estaremos dando continuidade aí, passando a palavra para a professora Débora, que também é uma das organizadoras. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Já olhei alguns rostinhos mesmo que na imagem da fotografia, e é muito bacana porque é a oportunidade que a gente tem de encontrar muitos colegas, né? Então, junto com a equipe, nós desenvolvemos esse texto para desenvolver principalmente a pesquisa, né? E ter uma aproximação com os campos de trabalho. Mas eu não vou falar muito, porque posteriormente a professora Juliana vai comentar, vai apresentar a obra, mas quero dizer que é um prazer e estamos abertos à conversa, a um diálogo, e que todos se sintam muito à vontade. E é isso. Passo para quem agora? Para a professora Eliane, para a professora Andréia, já? A palavra? Professora Juliane? Professora Andréia? Oi. Professora... Isso, acredito. Professora Andréia, pode ser a senhora, Desculpa. então. Não, acho que só para elas se apresentarem agora, porque né? a gente vai, eu tenho que apresentar o projeto, aí depois a gente passa a palavra para elas desenvolverem, tá? Só para uma rodada de apresentação. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Andréia, eu sou também uma das colaboradoras e estou muito contente de ter participado desse processo, né, dessas experiências. E eu sou do Grupo Escolar Escola Básica Frei Damião, no município. A escola está situada lá no bairro Frei Damião. E assim, foi muito importante esse processo com as meninas, tá? Foi bem, bem bacana, e vocês vão ver que as experiências que a gente teve foi marcante. Agora acho que é contigo, Eliane. Eliane? Pessoal, desculpem, mas está travando um pouco o som. A professora Juliane, a professora Ivani. Professora Eliane, a palavra com você. Fique à vontade. Boa tarde a todos, eu me chamo Eliane, sou educadora do município de Palhoça, sou gestora do Grupo Escolar Terezinha Espíndola e fui convidada, né? Na época a escola participou do projeto PIBID, fui convidada pela Juliane para ser supervisora do PIBID na escola. Acho que é isso. E depois, né, vou falar mais algumas coisas. A Marlise ou... Oi, boa tarde. Desculpa que a gente entrou agora, que a gente estava em outra sala. A gente estava no link errado, prof. Sejam bem-vindas, as meninas, as a gente autoras. aquele link que a prof mandou lá no grupo, mas não era aquele. Aí eu olhei o e-mail do Coopera ali, e tava com esse que link. Bom, passa para o grupo, então, sejam bem-vindas. Bom, enquanto a gente aguarda a Marlise e a Fabiana também chegarem, né? Eu vou começar, então, vou dar início aqui Já estamos aqui, Juliane. Então tá. É que com vocês, então, a palavra para vocês se apresentarem. Isso, então tá. Boa tarde a todos, né? A todos que estão participando. Meu nome é Fabiana e eu, juntamente com a Marlise, nós fizemos uma parceria aqui na supervisão do PIBID na Escola Claudete. Oi, meninas, boa tarde, saudade de vocês, que bom rever cada uma. Eu me chamo Marlise, eu fiz parte desse processo maravilhoso, agradeço muito à Faculdade Municipal pela oportunidade em nossa escola. Aqui na Escola Claudete, eu atuo como coordenadora pedagógica, e do PIBID participei como parceira da minha amiga Fabiana, na supervisão, né, e orientação das meninas durante o período em que elas estiverem em nossa escola. A Gisele um pouquinho, né, também. Fala, Gisele. Boa tarde a todas e a todos. Uma alegria imensa estar aqui nesse espaço, compartilhando com essas colegas queridas e parceiras em defesa desse programa de iniciação à docência. Eu me chamo Gisele Gonçalves, sou professora hoje colaboradora lá
na UDESC, na Universidade do Estado, no curso de Pedagogia. Me constituí professora também já na FMP, na Faculdade Municipal de Palhoça, pude acompanhar bem de pertinho toda a implementação do programa institucional, do PIBID, uma alegria imensa poder ouvir as colegas também e podermos compartilhar esse momento, essa tarde de diálogos e reflexões sobre a escola como espaço de conformadora das estudantes de pedagogia. Então, seguiremos. Muito bem, que bom revê-las, né? Ainda que por aqui, né? A gente está partilhando aí, nesse momento de pandemia, de uma vivência que foi bem intensiva aí no chão das escolas, né? Então, vai ser um momento também de nostalgia aí e também, né, de matar um pouquinho a saudade, ainda que virtualmente, né? Bom, então, apresentadas, então, eu vou dar início aqui. Queria falar um pouquinho só sobre o programa, né, sobre o PIBID, muita gente não conhece, a gente também conta com a presença aqui das nossas bolsistas. Como nós temos o tempo um pouquinho mais encurtado, esse é um segundo momento do lançamento da obra, a gente teve na semana passada, na Semana da Pedagogia, em que, né, as bolsistas estudantes que participaram, né, da produção dessa obra também, com seus relatos, puderam, né, compartilhar aí a sua experiência. E nesse momento a gente quer privilegiar um pouco, trazer essa visão mais geral do programa, e já adiantando que vocês vão ver, depois eu vou compartilhar a tela, que o conteúdo da obra, né, ele abarca muitas vozes, de todas aquelas que estiveram envolvidas nesses 18 meses, que foi o tempo, né, de dedicação e de parceria. Bom, o PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência, que é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação, né, que visa proporcionar, né, às discentes do curso de pedagogia e licenciaturas, né, uma aproximação com o cotidiano das escolas públicas, né? E aí a FMP, então, pleiteou esse edital, a gente foi contemplado, e eu fiquei na figura de coordenadora institucional, e a partir de então fizemos um edital para que a gente pudesse oferecer para as alunas das primeiras fases a oportunidade de participar desse programa, que acontece em parceria com as escolas. Então, foram ao todo 24 alunas bolsistas, né? Infelizmente, né, nesse trajeto aí, né, no percurso de 18 meses, muitas acabam tomando outras opções, né, a começar a trabalhar. Então, a gente acabou, né, no decorrer do programa, tivemos algumas saídas, mas todas as experiências, né, foram muito boas e muito significativas para todas nós, né? Então, essa parceria, então, da Faculdade Municipal na formação de professores do curso de Pedagogia, ela se deu junto com 3 instituições, 2, né, da rede municipal, né, e uma da rede estadual, todas de anos iniciais. É bastante importante também a gente ressaltar a parceria, o apoio e incentivo da Secretaria da Educação, né, na figura aí, né, da diretora de ensino, né, e da secretária de educação também, né, que estiveram nos apoiando e nos incentivando e permitindo que as professoras supervisoras pudessem, né, atuar com a gente, né, em horários também que muitas vezes dependiam de demandas do próprio projeto, né. O projeto, ele girou em torno do tema diversidade e inclusão, né, todas as bolsistas discentes, quanto as supervisoras, né, elas também foram contempladas com bolsas, né, de incentivo, né. A professora Iva e a professora Gisele, que estão aqui presentes, participaram ativamente, a professora Iva também dividindo a coordenação, né, como pedagoga, minha formação inicial é nas ciências sociais, então,
dando esse suporte, né? A todo momento a gente fazia encontros semanais, todas as sextas-feiras, né? Que a gente fazia o grupo de estudo, a gente compartilhava as experiências, a gente fazia projeções, né? E nesse momento a gente pôde contar com a participação de muitos professores nessas rodas de conversa. A Gisele, que está aqui presente hoje, e leu, né, a nossa obra, esse resultado depois vai comentar, a partir da sua leitura, foi uma dessas que contribuiu muito, né, com o seu olhar, com a sua sensibilidade, né, e tivemos também outros grupos de estudo, a Faculdade Municipal de Palhoça tem os grupos de pesquisa, tem os grupos de extensão, e que as alunas também participaram, né, como forma de levar essa experiência também para esse contexto das escolas parceiras. As escolas, né, são o Grupo Escolar Terezinha Espíndola Martins, a Escola Básica Frei Damião, então são as duas municipais, e a Escola Claudete Maria Domingos, né? E aí as meninas se dividiram em turmas, né, eram 24, e em 8 para cada instituição, e a proposta era trabalhar em duplas, então, em algumas salas, né, acompanhando o dia a dia, né, e compartilhando e se inserindo naquela rotina, a partir também das indagações e dos desafios relacionados à diversidade e inclusão. Então, elas tinham uma dedicação, então, de 8 horas semanais, em que elas fizeram relatórios, e a gente tinha nossos momentos de planejamento, né, de análise conjunta, de observação, de partilha, né? A ideia mesmo é constituir uma docência compartilhada, né? Então, esse foi o objetivo, junto com as instituições. Então, o papel das supervisoras foi fundamental para a gente conseguir alinhar e conseguir responder melhor aquele contexto, aquelas demandas daquela comunidade, né, aqueles desafios específicos, né, porque essa é a qualificação que o programa, né, idealizado, então, né, aí há muitas mãos, se propunha, tá? Não vou nomear todos os professores que participaram com a gente, que eu tenho receio de esquecer de alguém, mas já quero de antemão agradecer aí a participação, a professora Débora também que está aqui presente, e que nos auxiliou, né, na produção desses relatos, né, que compõem essa obra. Eu vou compartilhar um pouquinho a tela aqui com vocês, tá? Só para apresentar, e a dinâmica de hoje, então, eu a partir da apresentação do programa, a gente vai vou passar a palavra para a professora Iva, né, que acompanhou e idealizou, estivemos aí junto, né, na frente, também coordenando, né, e pensando aí o coletivo, né, depois a professora Débora, né, que participou ativamente aí dessa proposta da construção desses relatos, tanto pelas supervisoras como pelas discentes, né, e ela vai falar rapidamente, e aí a gente vai passar a palavra para cada uma das supervisoras, para que elas contem essa experiência da vivência do PIBID do lado de cá, né? Muito bem. Então, aqui, eu vou compartilhar também depois o link com vocês da editora da FMP, né? Lembrando também que a base do município de Palhoça também, né, foi produzida aí junto com a FMP por essa editora, temos uma editora, e então é um e-book, ele está em formato de e-book. Aí aqui já vou apresentar para vocês. Já vou compartilhar o link ali, tá? Para que vocês também possam e acompanhando. Então, essa é a capa. A gente futuramente pensa em termos uma versão também impressa, estamos analisando, né? E o título é Dossiê Tessituras Pibidianas em Diálogo com a Formação Inicial de Professoras, e foi organizado, então, enquanto obra, por mim, pela professora Ivanira e a professora Débora, né? E aí a gente tem, então, a organização, então, da nossa escrita, né? A gente tem uma introdução, que foi escrita por mim e pela Iva, que é Tessituras e Parcerias, o PIBID, CAPES, FMP e as escolas do município de Palhoça,
né, falando um pouco também das nossas inspirações, motivações e dessa experiência do PIBID, né, da FMP com as escolas parceiras. Aí a gente abre, né, com a poesia da Andréia, muito sensível, né, fala muito também dessa nossa experiência. E aí a gente tem a obra dividida em 3 partes, em 4, né? O primeiro é o PIBID do lado de cá, o olhar das supervisoras, que elas vão narrar justamente essa experiência em cada instituição. E aí, as outras 3 partes as experiências das alunas, os relatos das alunas, das discentes, bolsistas, em cada uma das instituições. Então, a gente inicia com o PIBID do Claudete, que são os relatos de experiência das estudantes, né? Aí, o 5 é o PIBID no Frei Damião, relatos de experiências das estudantes de pedagogia lá, né, na instituição. O 6, o PIBID no Terezinha, relatos de experiências, estudantes, né, bolsistas de pedagogia ali no Terezinha, carinhosamente chamado de Terezinha, né? E termina sobre o processo da escrita, né, produzida aí pela professora Débora, que vai falar um pouco mais dessa experiência específica da escrita, que é decorrente, né, dos relatórios que elas produziam, né, mensalmente, semestralmente, tá? Então, passo a palavra aí para a professora Iva. Obrigada aí, Juliane, por apresentar tão lindamente a nossa obra, né? Uma obra aí feita a muitas mãos, né? E dizer que foi uma gratificação enorme participar desta produção, né? Que se efetiva, que se materializa, né? Em forma de registro de toda uma trajetória que começou pelos bastidores. Quando chega o edital do MEC para a gente preencher, para participar, né? Eu gosto de lembrar isso, porque eu e a Juliane, a gente sentava lá na sala, numa mesa, e ficava pensando, mas que projeto queremos, né? O PIBID, na sua maioria das vezes, era utilizado nas escolas, né, nas instituições, como uma forma de reforço escolar, como uma forma de complementar alguma ajuda para a escola, sabe? Mas era tipo uma atividade, uma tarefa, que acabava tendo um fim. E a gente não queria isso, então a gente discutiu muito sobre isso, e daí, bom, amarrado também ao PPC do curso de pedagogia, a gente discutia que temos que trabalhar a questão dos direitos humanos, mas de que forma pode ser esse projeto? Como vamos materializá-lo? E daí, então, chegamos à diversidade e inclusão, que foi a espinha dorsal aí de todo o trabalho, a entrada na escola, a conversa com as supervisoras, né? E escrevemos, e foi aprovado pelo MEC. A partir disso, passamos pela seleção das alunas, dos alunos que gostariam de participar, né? Eles tinham que fazer um registro, passar por um processo seletivo de escrita, porque gostariam de participar e tal, e a gente fez a seleção. Após ter esses grupos também, teve o contato com a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual, para ver se eles aceitariam esse projeto da instituição FMP. E após esse aceito, então, todo um processo também para ver quem seriam as coordenadoras das instituições selecionadas, né? Isso a Juliane já falou um pouquinho, mas eu estou repetindo um pouco para dizer que essa teia, esse tecido, né? Porque a gente fala em tessitura, uma analogia da moça tecelã, de Marina Colasanti, que é uma literatura, ela foram se constituindo fios de diferentes lugares, e esses fios, nem sempre eles foram harmoniosos, as cores foram se encaixando,
teve momentos que o fio quase se rompia, quando as alunas ficavam, nossa, de que forma que eu vou, como é que eu posso dizer, de que forma que eu vou transformar essa prática que eu estou fazendo na escola, né? E daí entrava a FNP, as coordenadoras, as alunas, e juntos a gente achava um outro fio, ou aquele mesmo fio, dando uma continuidade àquilo que a gente projetava, do que resultado que queríamos alcançar, né? Que processo era esse que a gente queria alcançar ao final do trabalho, né? Então, era sempre um momento, às vezes, as alunas iam para a escola, passavam por esse drama que a escola vive diariamente, né? E, às vezes, ele entretecido pelo amor, pelo conflito, pelo desencanto, pelo sonho, mas também com as muitas possibilidades que ele abre, né? E daí essa era a eminência de recomeçar a cada dia que as alunas retornavam, que as coordenadoras recebiam as alunas, as estagiárias, né, do PIBID, era uma nova história, era uma continuação da história, porque nunca se começa novo do nada, é uma continuação, né? Então, dizer que esse resultado está colocado no livro, nesse dossiê, com a fala das próprias alunas. E isso é riquíssimo, porque descrever um trajeto significa que eu vou voltar a ele para para ampliar, para projetar novos sonhos, novas possibilidades de trabalho com as crianças. E o resultado daí é esse, é um convite para que vocês leiam essa obra e dialoguem também com a própria prática de vocês, né? Temos vários professores aqui na sala, então fica esse convite aí para vocês. Muito obrigada. Débora? Opa, estão me ouvindo, gente? Então, tudo bem. Se falhar, porque eu estou com um problema na internet, por favor, me sinalizem, tá? Então, boa tarde, retomando, né, para quem chegou posteriormente. Boa tarde, eu sou a professora Débora, trabalho no Estado e na Faculdade Municipal de Palhoça, ocasião em que o grupo me convidou para ter um diálogo junto com os alunos referente ao processo de escrita. Eu lembro que quando a Juliana me trouxe a questão, Débora, vamos conversar com as alunas sobre como botar no papel tudo que elas viveram em campo, né? Eu refleti bastante, fiquei pensando, gente, como é que a gente vai organizar esse material, né? Porque o objetivo é que as alunas deixassem o máximo possível as experiências delas no papel. Só que a gente sabe que escrever é um processo que não é fácil, né? A gente escreve, volta a reler e lê novamente, e nem tudo aquilo que a gente quer colocar no papel sai exatamente como a gente quer, então é um processo em si mesmo. E aí eu lembro que, numa das reuniões, a gente conversando, eu perguntei para as alunas, o que vocês querem exatamente escrever? O que vocês querem trazer como registro, né? E em comum, até conversando com a Ive e com a Juliane, a gente chegamos à conclusão que o nosso maior desejo era relatar mesmo o que tinha acontecido em campo. E aí o desafio maior era colocar num formato de texto, porque alguns queriam trazer poesia, como a professora Andréia a seguir vai mostrar para a gente, outros queriam colocar o que deu certo, o que não deu certo, e o relato de experiência é isso, né? A gente teve o cuidado de não focar diretamente nas tipologias textuais, não perdendo, claro, né, o cuidado com as palavras, com a língua em si, mas que isso viesse à tona como experiência mesmo,
correlacionando com a vivência na academia, com os textos que os alunos trazem de autores para sustentar as ideias, com os depoimentos dos alunos. E o que a gente vê é um resultado muito bacana. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Foi um desafio em conjunto. Volto a parabenizar as alunas. Sexta-feira, no primeiro momento, a gente já teve um encontro e foi uma apresentação belíssima. O resultado, convido a todos a lerem, a prestigiarem, e o que ficou de grande experiência nisso tudo, além do processo da escrita, da releitura, do amadurecimento, de poder colocar as nossas experiências, foi o aprendizado e a certeza de que é o primeiro passo para um convite futuro, para futuras pesquisas, para o ambiente de trabalho, para as escolas, e só tenho a agradecer pela participação e parabenizar aos professores, aos coformadores, os professores das escolas, a faculdade, e principalmente as alunas, por ter encarado a pesquisa de uma forma muito séria e ter produzido textos muito bacanas. Meus parabéns, e por enquanto é isso. Eu vou passar para a professora Fabiana a palavra. Fabiana? Oi. Estão me ouvindo, gente? Sim, já escutamos, obrigada. Tá bom. É que eu estou nessa sensação, professora, que a minha fala vai na frente e atrás, porque está travado aqui, para mim. Então, como a gente já se apresentou, né, eu e a Marlise, nós fizemos uma parceria, né, e juntas, então, nós tocamos aqui o programa PIBID na Escola Claudete. Eu vou tentar compartilhar uma tela aqui com vocês. Você está dando para ver? Está abrindo, abriu. Abriu? Então tá. Então, eu e a Marlise, nós fomos supervisores, então, do programa nos anos 2018 e 2019 aqui na Escola Claudete. Esse aqui, aqui a gente dividiu essa função, né, de supervisoras, né? Esse aqui é o campo de estágio, né? A Escola Claudete, que a gente fala, esse é o campo onde o programa esteve na escola do Estado. Aqui nós vamos mostrar, então, as parcerias, né, do PIBID, Escola Claudete, FMP e o CAPES. Os envolvidos no projetos, né? Aqui na escola, então, eu, Fabiana e a Marlise, enquanto supervisoras do projeto, do programa, e enquanto bolsistas acadêmicas, né? A Ana Paula Dutra, a Kelly Mendes, a Maria Helena Barbosa, a Silvia Assis, Suelen Machado e a Tuane Soares. Essas são as meninas, né, como nós chamávamos aqui, as nossas acadêmicas que estiveram aqui conosco, em um momento de reunião com uma das professoras que esteve à frente também do projeto, né, na sala de aula com elas. Bom, então, aqui nós temos uma citação sobre o PIBID, né? O PIBID é um programa de caráter complementar que tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação pública brasileira, né? Então, nós, enquanto escola, eu e a Marlise, então, que a gente dividiu essa função, de receber as acadêmicas, acolher e orientar, então, nesse processo de inserção delas, né, nesse espaço que futuramente venha a ser aí o próprio campo de atuação profissional, né. Aqui elas acompanharam e foram acompanhadas de perto por um professor experiente, né, que pôde proporcionar para elas, essa vivência delas aqui, a oportunidade de refletir e sobre a prática docente, porque aqui elas realmente ministraram algumas aulas, né, então elas tiveram a prática mesmo, né, e a gente tem certeza que essa vivência delas, assim, foi significativa, ajudando aí a formar uma aprendizagem consistente para o futuro exercício da docência delas, né. Aqui nós temos algumas imagens da sala de aula, né. Continuando aqui, então, a gente vê que a proposta do PIBID é de que esses futuros professores, né, eles venham para a escola para que eles lidarem, se aproximarem, conviverem, assim, com situações concretas em sala de aula, vivenciando aí a resolução de problemas e os problemas do dia a dia,
tendo em vista aí que é um espaço tão dinâmico, né, a sala de aula, e perceber que não vai se aplicar somente aí as resoluções, não somente as receitas de técnicas pedagógicas, né? Aqui eles vão conseguir fundamentar essa teoria com a prática, né? O que é muito importante. Uma outra coisa que a gente percebe, assim, em relação ao PIBID, é que ele, acompanhando as acadêmicas, né, a gente consegue perceber que ele é uma experiência bem mais rica, que ela vai além do estágio curricular, porque em época de estágio curricular, há toda uma pressão inclusive de passar, de aprovação, coisas a cumprir, né? Enquanto que no PIBID é uma vivência de dia a dia. Esse viver aqui realmente é a realidade da escola, né? Com tudo que ela tem de bom ou de ruim, ela vai ajudar muito na formação desses acadêmicos, né? Desses futuros professores. Aqui, ainda em tempo de formação, eles podem ter pelo menos, não sei se certeza, mas talvez direcionar se é de fato o que eles querem, né? Porque depois, quando eles vão lá para a profissão, para o campo de trabalho, eles já vão sabendo os desafios que a escola tem, que as escolas têm. E um ponto que a gente acha bem positivo do programa, né, é ele ser articulado com escolas públicas, valorizando aí o professor de escola pública como um parceiro, né, de experiência, dessa experiência, como co-formador desse novo docente, nesse espaço aí da escola pública. A gente vê isso como uma coisa muito importante para o projeto. Da minha parte seria isso, aí a Marlise agora fala um pouco sobre o dia a dia aqui na escola. Pois então, gente, como a gente já se apresentou, o nosso dia a dia da escola, ele, como a Ivani colocou ali, vou pegar uma fala da Ivani, assim, ó, a gente começou com um programa, né, um início de programa que chegou tão longe. Quando a Juliana veio se apresentar na nossa escola, juntamente com a Ivani, mostrando a modalidade do programa, a gente ligeiro abraçou a causa, porque a gente precisa mesmo, a escola pública precisa de parceiros. E nós formamos uma grande parceria com a Universidade Municipal de Palhoça, né, com os funcionários, e principalmente com as nossas colaboradoras, que foram todas as PIBidianas, né, que assim carinhosamente nós chamávamos cada uma de nossas meninas. Então, a cada dia que elas entravam na nossa escola, a cada semana nós fazíamos uma reunião para desenvolver toda a proposta de trabalho, para planejarmos mensalmente o dia a dia delas e o que elas iriam trabalhar durante aquele mês com as professoras. Então, nós procuramos, assim, de uma certa maneira, inseri-las dentro do ambiente escolar, não somente na sala de aula, mas elas participaram de um todo. Conselho de classe, planejamento, as saídas campo, as meninas traziam a cada dia uma metodologia inovadora, abraçaram a escola Claudete mesmo, com projetos onde elas puderam conhecer um pouquinho da realidade de nossos alunos, um pouquinho da realidade da escola pública. Então, para nós hoje é um grande prazer, né, este livro, né, que foi carinhosamente construído pouco a pouco com cada uma que participou do programa PIBID. É isso aí, então. Passo a minha palavra, então, para a professora... A Andréia, né? A Andréia, do Frei Damião, minha amiga. Muito bem. Acho que isso. A professora Andréia, né, não estava muito bem de saúde, mas conseguiu estar aqui presente com a gente nesses tempos aí de Covid. Pandemia, né? Covid. Que bom que pôde estar aqui. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. Ontem realmente estava muito preocupada por não poder estar nesse momento, mas ainda bem que deu certo. E eu, antes de iniciar a minha fala relacionada ao movimento do programa dentro da escola, eu quero ressaltar a minha poesia do que a gente vivencia, sabe, na sala de aula. Então, eu vou falar, no primeiro momento vai ser a poesia, depois eu vou entrar falando da experiência das meninas, tá? O quebra-cabeça da sala de aula.
Hoje estou aqui, em um espaço com 4 paredes, onde cada lado me coloca algumas interrogações. Nesse espaço, vai se constituindo um ambiente com várias surpresas, ora agradáveis, ora confusas, delicadas e às vezes até embaraçosas. É assim a sala de aula, um ambiente surpreendente, onde permeiam as relações entre professor e aluno, aluno entre aluno, relações nas quais se estabelecem vínculos de atenção, carinho, amizade, tendo seus momentos em enraivar, embravecer, pois nesse espaço vivencia-se as relações com o outro, muitas vezes de afeto, às vezes de conflitos, momentos de aprendizagem que se leva para a vida. Aprendizagem que se debruça nesse ambiente, o qual é constituído pelos aportes do professor e dos alunos. Um processo de troca, de envolvimento direcionado na busca pelo desenvolvimento do outro. Desenvolvimento tão importante para a vida, onde o professor é uma das peças-chave. É um maestro com o poder de encantar ou não seus pupilos. O encantamento dos alunos perpassa pela interação que o professor estabelece com eles nesse ambiente, através do respeito dele com os alunos, compreendendo seus momentos, estimulando-os para as vivências do dia a dia da sala de aula. Essas vivências são oportunizadas por situações do cotidiano da sala, os diálogos, os movimentos corporais, os conflitos, as emoções e as dúvidas, transformam cada detalhe deste ambiente num processo de aprendizado. Assim é a sala de aula, um espaço iluminado pelas diferenças, constituindo-se em laços e abraços, construção e trocas de saberes, rumo a um futuro desconhecido, porém cheio de descobertas e realizações. Bem, gente. Ju, agora pode passar os slides para mim. Então, eu quero falar um pouquinho da nossa vivência com as alunas do PIBID, na Escola Frei Damião, que foi muito importante, tá? Foi um movimento muito grande de experiências, de trocas de experiências também, né? Porque o que a gente vivenciou lá foi muito enriquecedor. A gente teve muito significativo. Teve momentos de angústias, que a gente teve um momento de aprendizado. Elas se envolveram em todos. A gente tentou proporcionar às meninas uma abertura, uma inclusão mesmo dentro do nosso espaço. Pode passar, gente, obrigada. Então, o que nós vimos ali dentro desse processo? Que as meninas estavam envolvidas? Elas estavam envolvidas em diversidade cultural, promoção de direitos humanos e práticas de inclusões. A gente proporcionou esse momento para elas. Elas entraram na questão da valorização da infância. Dentro desse processo, nós fomos enriquecendo todo esse olhar para isso, a vivência do chão de sala de aula, como a gente concilia a nossa prática com teorias dentro desse espaço. Então, assim, foi um grande encontro, e eu acho que, enquanto alunas vivenciando esse processo, foi muito importante, porque eles conseguiram realmente saber o que é o chão da escola. Nós conseguimos, em parceria com o professor em sala de aula, eles tinham um espaço de trocas com os professores, e isso foi muito gratificante. Pode passar, Gil. Então, assim, é o que nós vimos, o quê? Os desafios. Aí nós vemos que, como eu já coloquei na questão do livro, a questão da gestão da aprendizagem, ela passa por vários desafios. E esses são os desafios, porque conhecer o nosso cotidiano, a realidade da escola, onde ela está inserido, o bairro, o cotidiano das crianças, o dia a dia, relatos que eles tiveram dos alunos. Então, aos poucos, são esses desafios que, enquanto estudantes da pedagogia, eles vão se inserindo e entendendo o processo que é uma escola, o processo do que é uma sala de aula, o processo que é de aprendizagem, né?
Pode passar, Ju, obrigada. E aí volto de novo a questão também do direito da aprendizagem. Tudo na inclusão do aprender, do direito, né? A gente ficou focado bastante também na criança ter o direito de aprender. E isso é importante, né? E eles vivenciaram de uma forma muito gostosa. Foi momentos prazerosos, né? De vivências dos alunos do PIBID. Então, foi bem gostoso. As crianças foram bem recebidas, tanto por elas, como elas também tiveram o retorno das crianças, do carinho, do afeto. Então, foi muito legal isso. Foi uma coisa bem gratificante. E aí vai surgindo o quê? Vai surgindo novos olhares para esse processo de aprendizagem, para o processo em sala de aula, para o processo do que é ser professor. Né? Não é só ser meramente, eu vou me formar de ser professor. Não, professor é algo além disso. Tem que ter olhares diferentes. Nós temos que ter um olhar para além do dia a dia ali, é algo mais amplo. A gente tem que se sentir professor. Isso é bacana, sabe? Se sentir professor, ressaltando que a importância das crianças, a importância do que o nosso trabalho com o resultado que eles vão ter, né? Do direito da aprendizagem mesmo. Pode passar, Ju. Aí nós também, continuando a questão de falar da educação, dos direitos humanos, a gente fez um trabalho com eles sobre o dia D na escola, que elas participaram, se envolveram bastante também nesse processo, foi bem legal. Então, assim, dentro da inclusão, sabe, inclusão do direito, inclusão de direito da brincadeira, do direito de aprendizagem. Então, assim, eles se envolveram muito com esse processo. E a abertura que os professores também conseguiram dar para eles na sala, né? Então, os planejamentos, troca de planejamento sobre o processo. Houve também as participações de algumas reuniões da escola, elas foram convidadas para participarem, e estavam, então, realmente envolvidas dentro da escola, porque é isso aí, esse estar se sentir inserida no cotidiano da escola, não é simplesmente chegar lá, vou fazer um estágio, vou fazer... Não, é se sentir participante do processo. Como também, todas as atividades, elas estavam envolvidas, tivemos a atividade da consciência negra também, o projeto, elas estavam envolvidas, fizeram um processo, brincadeiras, a boemia, então teve oficinas, foi bem legal mesmo, houve um movimento, né? E isso eu sempre falei para as meninas, a escola, ela tem que ser viva, a escola tem que ter movimento, e isso a gente sempre participava no nosso diálogo do dia a dia, no final, às vezes, no final do dia, a gente tirava uma meia horinha, 40 minutos, e a gente parava para conversar sobre isso, sobre o olhar que a gente teve naquele dia, como é importante, né? Principalmente para as meninas que estavam iniciando o processo da pedagogia, na pedagogia, né? Das séries iniciais. Esse olhar é diferenciado, né? Então, eles vão vendo, vão conhecendo. E aí, sim, no final, eles vão tecendo o que realmente é a pedagogia em si, né? Construindo a relação entre teoria e prática, vivenciando isso mesmo. Então, isso é muito importante. Então, isso nós vimos muito, muito na escola, eu vi isso muito com eles lá dentro, a gente viu todo esse processo, esse olhar que eles tiveram, o carinho que eles tiveram, né, voltado à questão das brincadeiras. Então, assim, foi muito gratificante, elas vieram a acrescentar, enriquecer o nosso dia a dia enquanto escola também, né, que abraçaram, pegaram junto, trabalharam com isso, e eu acho que foram conciliando e ampliando o seu olhar com teorias e a prática. Isso foi bem visto nesse processo. Nós conversávamos sobre isso, muitas vezes, alguns alunos conversavam comigo sobre esse processo, e como a gente vai fazendo já a relação e correlação do que a gente vai aprendendo na academia. E isso é interessante, sabe? Os conhecimentos culturais, assim, a identidade, eles passavam essas coisas para as crianças também, para os alunos ficavam ficavam perguntando, quando é que vocês voltam, sabe, essa interação, professora, quando é que a senhora está voltando, porque, querendo ou não, elas eram professoras também, não era
as alunas PIBID eram professoras de sala de aula, né? Então, assim, a gente não teve essa ruptura, essa é professora e essa não. Todo mundo está ali em prol ao aluno. Então, todos são professores, todos estamos nesse processo de aprendizagem. Foi bem gostoso mesmo, porque a gente deu essa abertura, elas se sentiram, né, elas se sentiram bem, eu acho, né, mas sim, elas se sentiram bem pela fala delas, né, e assim, ó, foi bem gratificante para a escola, tá, o enriquecimento à escola, a dedicação delas foi maravilhosa, porque elas realmente se dedicaram, pegaram junto, como é que eu vou dizer, entraram na vida cotidiana da nossa escola. Isso é importante, porque tu tem que vestir a camisa, né? Por mais difícil que às vezes a questão de vestir a camisa, de estar ali em prol ao outro, porque querendo ali a gente está em prol ao outro, né? Então, essa relação de afetividade que elas demonstraram nesse processo, e aí a gente foi ver que o caminho. Claro que teve momentos de desafios, teve, porque como eu sempre falei, o chão da escola não é lindo e maravilhoso. Tem aqueles momentos que é desafiador. E aí que tá. O que eu vou fazer diante a esse desafio? Quais os instrumentos, quais estratégias eu tenho que estar trabalhando? E a gente sempre discutia isso, nós estamos com... algumas vinham me perguntar, André, estou com dificuldade desse tal aluno, não sei o quê. Então, a gente tentava trocar ideias para que a gente conseguisse fazer com que esse processo fosse de uma forma agradável e que trouxesse um resultado positivo, né? Então, assim, dentro desse processo todo, da participação das meninas na escola, o que a gente viu que foi ter construção de saberes, né? Pela interação com a sala de aula, pela interação com os professores, pela interação com a equipe pedagógica da escola e com a relação de todos. Então, assim, foi muito gratificante. Eu acho que para o crescimento das acadêmicas foi importante esse realmente, como eu falo, estar no chão da escola, né? Estar inserido na escola dessa forma, com a abertura de uma inclusão mesmo, né? E aí entra o que? A questão da formação de docente, a inclusão de saberes. Eu acho que é isso aí mesmo, sabe? Foi um processo muito gratificante para a escola. Agradeço a todas as meninas, como eu já estive agradecendo na outra reunião. Agradeço o momento que eu estive com vocês, tá? Foi bem gostoso. E assim, a escola e os alunos nunca vão esquecer de vocês lá, porque vocês trouxeram luz para as crianças também, que é bem importante isso, porque assim, gente, é o que eu falo. A criança, enquanto criança, ela não consegue aprender em sala de aula se não tiver a relação de interação, de afetividade. Enquanto esse processo, enquanto professores, a gente não entender que o primeiro momento é essa abertura da interação, essa abertura da afetividade, da confiança que a gente tem que ter da criança para com os professores, nós não vamos conseguir muita coisa se a gente não conseguir ter essa abertura de laços. Métodos vão vir, com certeza, vários métodos, mas ainda nós temos o quê? A interação com o outro. Essa é uma das chaves principais para o nosso processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, da gestão de sala de aula, né? Então, assim, a relação com o outro passa, assim, por momentos de afetividade e de interação. Aí sim, depois você consegue conquistar outras coisas. Então, no primeiro momento, nós tivemos, e isso eu posso dizer, que nós, enquanto escola, enquanto as meninas na escola, elas conseguiram ter essa abertura da relação com o outro, da interação com os alunos. E aí eles conseguiram ter resultados, sim. Ter resultados que acho que foi gratificante para o processo de aprendizado das crianças. E delas, principalmente das meninas, né? Que eu acho que é uma relação muito... Que aí a gente começa a pensar o que eu quero, porque eu quero ser como eu quero ser professor. O que eu desejo ser e como eu desejo ser. E, assim, foi bem gratificante esse processo. É isso aí, meninas. Muito obrigada, Andréia. Muito bom ouvi-las. Vamos passar a palavra agora, então, para a Eliane, né, que foi a supervisora ali, do Terezinha.
Muitas mensagens, as meninas bastante saudosas aí do programa, né? Professora Juliane, eu penso que a professora Eliane está com problema de entrar, ela caiu e mandou um recadinho para o grupo aqui, que ela não consegue entrar. Vamos ver se... Tá, vamos otimizar, então, o nosso tempo, né? A gente tem uma convidada aí super Vou especial. verificar como está aqui, tá? Isso, dá uma olhadinha que a gente também tem uma convidada aí super especial para trocar com a gente, para contribuir, para trazer o seu olhar, que participou ativamente também do PIBID, né? Que é a professora Gisele, que nos honra aí, né? Com a tua presença e com esse olhar sensível e tão atencioso. Né? E aí, aí depois a gente passa, então, a palavra para a Eliane, que está com dificuldades técnicas e faz parte, né? Não tem uma live que a gente consegue passar ileso, né? As tecnologias tanto nos ajudam, como também nos pregam umas peças, né? Faz parte. Sim, e acaba falando bem rápido, com medo de cair, e a gente volta, e é isso aí mesmo, né? A vida como ela é nos encontros de live. Deixa eu ver se... Vou tentar mais uma vez, tá, professora? Tá. Vou ligar aqui. Professora Gisele, poderíamos passar a palavra para você, então você não se importa, para a gente, né, ir ganhando nosso tempo aqui. Por favor, seja bem-vinda, então, mais uma vez. Gil, não sei se você está querendo usar o microfone, ele está desligado. Tá funcionando agora? Agora sim, estamos te ouvindo bem. Ótimo. Eu compartilhei aqui a minha tela, tá conseguindo ver também? Sim, perfeito, estamos vendo, sim. Perfeito, obrigada, Ju. É isso, às vezes a gente está falando, nosso microfone não funciona, nossa câmera também não, mas estamos aqui se ressignificando, se colocando nesse lugar, né, nesse contexto histórico que estamos vivendo. Então, eu já estava falando antes, quero reiterar aqui da minha alegria, do convite, de eu poder trazer um pouquinho desse meu olhar. Eu quero dizer para todos aqui presentes que para mim foi um presente que eu recebi agora de final de ano, esse dossiê, poder fazer essa leitura cuidadosa e, de fato, né, poder também revisitar um pouco o meu lugar, né, o meu encontro também com esse programa tão importante para a formação docente, que é o PIBID. Quero aqui contar para vocês que me constituí PIBID também, PIBIDiana, não é? Como aqui é colocado, também me identificava dessa forma. Depois de ter essa experiência, essa relação enquanto bolsista de iniciação à docência, também pude coordenar já no contexto da Universidade Federal o programa PIBID, que foi um encontro também com a escola pública, e perceber um pouco o movimento de implementação do programa aqui na Faculdade Municipal de Palhoça, e de perceber agora todo o processo vivido, as experiências vividas e vivências oportunizadas aí às estudantes, e algumas já professoras, não é, de pedagogia, e também esse carinho imenso pelas instituições que acolheram o programa, que acolheram o PIBID e que aqui lindamente fizeram seus relatos, os seus registros. Então, parabéns, né? É de uma emoção enorme poder perceber essa articulação entre universidade, escola pública e o nosso compromisso, de fato, com a educação de qualidade do nosso país e aqui, especialmente, do nosso município de Palhoça. Então, me sinto muito pertencente a esse lugar, porque também pude encontrar as estudantes quando estavam lá no início do processo, dessas tessituras, desse olhar para o registro, para a sua ação docente, para o seu processo de documentar o vivido, e que lindamente conseguiram trazer, né, com as experiências compartilhadas aqui na obra do dossiê, toda essa experiência vivida. Então, de fato, quero trazer essa minha alegria e dizer que, já que o dossiê ele é um convite para essa textura, né, como já foi aqui apresentado pelas organizadoras, que lindamente tiveram esse olhar de articular também as experiências de vida, a professora Ivani, a professora Juliane, a professora Débora, grandes parceiras aí na defesa dessa escola pública de qualidade, socialmente referenciada. Eu fui convidada e convocada
a também estabelecer algumas tessituras, não é? E um diálogo aí a partir desse meu olhar, que não viveu de fato de dentro, né? Mas também estive junto nesse processo, então estabelecer alguns dos diálogos. E eu fiz aqui um exercício de trazer alguns excertos daqueles que me mobilizavam, que me traziam alguns pontos para a gente pensar e dialogarmos juntos, né? Pensando esse espaço como um diálogo e reiterando aí as apresentações lindíssimas, emocionantes trazidas pelas escolas, né? Pelas escolas que acolheram aí a experiência do PIBID da Faculdade Municipal de Palhoça. E para começar esse diálogo, esse meu olhar para pensar de fato a escola pública, nesse contexto, esse compromisso com a formação docente dos estudantes de pedagogia, né, dos professores e professoras, como as colegas aqui colocaram, que são bolsistas, são estagiários, estão no processo, mas as crianças acolhem, a escola acolhe como professores e professoras, né, então a importância de fato de se sentir neste lugar. E para iniciar essa tessitura, eu quero só revisitar um pouquinho do que me mobiliza também para a nossa conversa, nesse diálogo com o dossiê, que é justamente o contexto, né, que essa política ela é aqui implementada. Acho que as colegas também foram trazendo um pouco dessa relação de como que as bolsas de iniciação à docência foram colocadas, mas a gente vivia e vive, né, esse contexto do ensino fundamental de 9 anos, e que foi implementado lá em 2006, e também por todo um processo de reformulação dos currículos, né, de licenciatura, colocando esse foco, de fato, na relação entre teoria e prática, então, sem distinguir uma coisa da outra, mas de pensar a sua articulação, pensar, de fato, a praxis docente, não é? E também incluindo aqui o curso de pedagogia. Muitas das políticas também de um mapeamento do cenário nacional, via-se a necessidade também de perceber as crianças que tinham baixo aproveitamento escolar nas escolas públicas, e uma política educacional que, naquele contexto histórico, era caracterizada por inúmeros programas, projetos, ações que visavam e visam, naquele momento, a melhoria da educação básica, né? E aqui quero reiterar a importância do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, que hoje, por muita luta aí dos movimentos sociais, dos professores, professoras, estudantes de pedagogia, outros setores, tem sido feita a manutenção dessa política pública tão importante, né, e que hoje é de fato aqui reiterada com o resultado dessa obra, e também somado a isso, né, da realidade escolar que luta, sim, nos diferentes espaços para atingir os índices de alfabetização que são considerados desejáveis, né, e a partir de tudo isso, de todo esse contexto, que é importante, sim, a gente rememorar, eu fui fazendo alguns questionamentos a partir da leitura do dossiê para a gente pensar juntos, e estabelecer aqui alguns diálogos, justamente no sentido de perceber a importância do programa de iniciação à docência, né, que a gente precisa continuar lutando para que ele permaneça e continue dentro dos contextos da formação de professores. Então, uma das primeiras questões que veio nessa leitura, especialmente ali na introdução, quando é apresentado a importância do programa, é justamente quais são as reais condições, não é? E possibilidades hoje das nossas escolas, que são muitas vezes caracterizadas como escolas de massa, aqui trazendo o Vanildo Paiva, um diálogo com alguns autores que mostram essa massificação do ensino, né, e de pensar aquele tripé do acesso, permanência e qualidade, que a gente luta de fato pela escola pública, contribuir efetivamente para a formação dos estudantes em nível universitário, aqui no caso o curso de pedagogia, porque sabemos que temos PIBID também em outros cursos de licenciatura e formação de professores, assumindo aí essa condição de coformadora, né, ser coformadora, estar alinhada, articulada à universidade pública nessa formação inicial de professores e professoras. Então, é uma das questões, né, como objetivo PIBID, né, que o objetivo do PIBID é justamente este, que a escola se constitua esse espaço de coformação. Uma segunda questão é justamente qual é o impacto dessa política na formação universitária, e a gente já tem visto, né, que ao longo aí da última década tem sim contribuído tanto para a reorganização dos estágios curriculares, de perceber essa necessária aproximação e construção de vínculos com a escola de uma forma mais longitudinal, não tão aligeirada, né, que entra no cotidiano da escola, não se aproxima, não constrói vínculos, não conhece de fato a realidade da escola pública, a comissão objetiva. Então, esse programa ele tem também colocado, né,
para os estágios obrigatórios dos cursos de licenciatura esse lugar de reflexão, como que estabelecemos essas parcerias, essa articulação com as instituições, pensando uma via de mão dupla, um projeto coletivo, articulado, né, integrado no calendário das escolas, que também acolhem as experiências de estágio. E uma terceira questão, né, qual é o impacto disso, não só no contexto da universidade, mas essa formação que é colocada na escola. Então, pensando essa relação tanto no contexto da universidade pública quanto no contexto da escola pública, que ali ficou escrito universidade, né? Então, pensando essas questões que me mobilizaram a leitura do trabalho de vocês, do relato de experiências, também retomei, né, acho que um conceito que a gente precisa estar reiterando, especialmente nos dias atuais, que é esse conceito de pensar a educação, né? Que educação é essa que nós temos, que educação que a gente tem defendido ao longo das últimas décadas, quais políticas a gente defende justamente para perceber essa educação como um processo de humanização, né? E aqui eu quero trazer a professora Sueli Amaral Mello para dialogar com a gente também, quando ela mostra a importância de pensarmos essa formação dos professores e professoras da infância, ou seja, esses professores que irão atuar na educação básica do nosso país, né? Então, atuar com as crianças, tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais, aqui que a gente está pensando mais precisamente, como intelectuais, capazes de, ao compreender esse papel essencial do processo educativo, no processo de humanização. Então, esse lugar de perceber os professores e professoras como intelectuais, a gente consegue, né, lindamente vislumbrar aqui na relação com a leitura do dossiê, porque é justamente isso. Foi, a partir de uma experiência vivida, pôde se relacionar com os registros, com a reflexão, com toda a documentação da observação cotidiana da escola, nessa relação cuidadosa com as escolas, trazer aqui as suas experiências e cada um de uma forma muito particular, né? E dentro dessas particularidades que são colocadas, eu quero trazer alguns aqui para nós pensarmos juntas, que é justamente, né, a partir desse fio condutor, desse eixo estruturante que, de fato, concebia o programa e o projeto do PIBID na FMP, esse respeito aos direitos humanos e à diversidade, o quanto que as características particulares dos campos, que também são distintos, né, foram trazendo esse convite de reflexão na leitura. Então, pensar essas alegrias da docência, né, pensar quais são esses desafios que são colocados, a alegria na escola, né, se sentir bem ao estar na escola, a gente precisa revisitar e recuperar isso, né, essa alegria de estar, esse profissionalismo, essa relação de fato de defesa com os espaços da escola. Então, isso é fundamental, que foi trazido aqui ao longo da leitura. A construção dessa docência nas relações étnico-raciais, que também foi colocado como um ponto fundamental de discussão. Essa formação densa, que é proporcionada no Programa Institucional de Iniciação à Docência, essa formação política, essa imersão, de fato, no chão da escola, conhecendo a condição objetiva de vida, de trabalho dos sujeitos que ali atuam, não é? Esses desafios que foram colocados na relação com as múltiplas linguagens, com o cinema, com a realidade, com a mediação cuidadosa que deve ser estabelecida nas diferentes situações, né? Então, situações, por exemplo, que tiveram que ser reorganizadas, replanejadas, revista também junto aos professores no campo, foi muito pontuado. Os desafios e as possibilidades também dos contextos de maior vulnerabilidade social, né? Um panorama, de fato, do contexto vivido, da infância, que condições são essas de vida das crianças que estão matriculadas nas escolas públicas. Aqui a importância também de perceber o aprendizado e o quanto que o aprendizado ele pode ser, assim, de uma forma muito mais significativa para a criança, para que ela queira estar na escola, para que ela queira voltar para a escola, trazendo aqui essa defesa também da ludicidade e do brincar na escola, que é um dos grandes desafios que é colocado nas últimas décadas e que agora a gente percebe que está tendo maior visibilidade, não é? A descoberta, sensibilidade, valorização da infância, que também foi trazido aqui pelas colegas lindamente, trocas, afetos, né? Foi pontuada a importância da afetividade, essa empatia diária, né? Essa alteridade de a gente se colocar no lugar do outro, não só do outro criança, do outro colega, do outro professor, professora, e de todos os sujeitos que ali estão, né? Nesses desafios e nessa defesa de uma docência de fato
compartilhada. A imaginação, criação, liberdade, literatura, enfim, aqui eu podia trazer inúmeras palavras-chave que estão, de fato, aí entrelaçadas nessas tessituras apresentadas, mas que são, sim, os relatos das vidas das estudantes, das professoras, dos sujeitos, das supervisoras, das orientadoras, não é? Então, esses relatos dessas vivências lindíssimas, de experiências que foram, de fato, significativas também, e que foram aqui tecidas nesse compromisso com as poéticas da infância. E pensando nessas poéticas da infância, que fica muito demarcado nos diferentes relatos aqui apresentados, eu lembrei muito dessa obra do Severino Antônio, que é o livro A Poética da Infância, Conversas com quem educa as crianças. Quem não conhece, eu convido a conhecer. E algumas primeiras considerações que, desde do convite ali com o registro, com a ilustração, o autor nos convida a pensar a importância dessas poéticas da infância, não é? E vou pedir licença aqui para fazer com vocês me acompanhem aqui a leitura, que eu fiz a digitalização da obra para compartilhar com vocês. Quando ele diz assim: cada criança é feita da matéria do mundo, da circulação da vida, das circunstâncias históricas e sociais, mas, ao mesmo tempo, feita de sonhos, movida por desejos e sentidos que descobre ou atribui à vida. A criança não é uma folha em branco a ser escrita, um vaso a ser preenchido, um autômato a ser programado. Também não é um filhote a ser adestrado, é um ser humano em formação. Inacabado desde o nascimento, precisa ser educado para permanecer vivo e para recriar a vida. Entretecida de muitas vozes, a criança precisa, ao seu modo, à sua medida, ir constituindo a sua voz própria. De sujeito entre sujeitos. Um sujeito que elabora conhecimento, desenvolve uma concepção de mundo. Tem o que dizer, tem muito o que dizer e precisa de diálogos, precisa de escuta. E com esse lindo convite, dessas considerações aqui apresentadas pelo professor Severino, eu fico até com a voz um pouco enfim, falta aqui um pouco de palavras nesse momento, porque me emociono muito em perceber todo esse processo vivido. Então, aqui eu sou tomada por emoção e por, de fato, essa relação afetiva com as experiências apresentadas, porque percebi, sim, nesse projeto aquilo que a gente tem defendido, que é o direito à infância, e essas poéticas da infância, essa escuta sensível por parte das estudantes pibidianas, das profissionais, das professoras, e de perceber que a escola pública está no caminho certo, né? A universidade, a Faculdade Municipal de Palhoça está nesse lugar, nessa defesa dos direitos humanos, e trazendo, de fato, a criança para, né, esse lugar, de fato, de ser ouvido, de ser escutado, e não é qualquer escuta, né? É uma escuta que ela é legitimada na ação docente, ela é legitimada no projeto político-pedagógico, e ela é trazida, de fato, para a documentação de uma forma bastante sensível. Então, me emociona, me faltam assim palavras, por isso que aqui eu organizei uma fala para trazer para vocês, porque a gente percebe, né, que diante de tantos desafios, de tantas lutas, de um processo histórico e social de defesa da infância, a gente está no caminho certo, e tantos pares somam-se aí às nossas defesas também, a gente percebe né, esse caminho trilhado, né, e agora apresentado com a obra de vocês. Então, me alegra demais, verdadeiramente, por isso que eu quero trazer também alguns outros pontos, e vou pedir que tanto a Ju, ou a Iva, ou a Débora façam uma mediação comigo, porque eu me envolvi muito com a leitura, eu li a obra inteira, e cada experiência aqui apresentada me proporcionou inúmeras possibilidades de diálogo. Eu sei que a gente tem um teto e um diálogo, e a professora Eliane também vai falar um pouquinho com a gente, não é? Mas quero trazer um pouquinho, acho que, de toda a experiência aqui apresentada num diálogo, não só de vivência, assim, de propostas realizadas com as crianças e com a escola, essa reflexão oportunizada a partir do registro e de um referencial teórico muito cuidadosamente, né, elaborado. Acho que quero parabenizar também isso, nos diferentes relatos aqui dos registros,
o referencial teórico, né? Isso mostra também a qualidade aí da organização, né? E da condução também dos trabalhos, tanto do contexto da Faculdade Municipal de Palhoça quanto dos campos do PIBID. E aqui só reiterar, para mostrar também, né, a importância desse entrelaçamento que foi feito, sim, entre a teoria e a prática e a nossa defesa nos contextos do PIBID, nos contextos do estágio, nos contextos da formação docente, né? Quando a gente apresenta, sim, a necessária formação docente, os conteúdos formativos alinhados aí aos direitos humanos, que seja rigoroso, que seja denso e que seja comprometido, né, com a formação também dos professores e professoras que irão atuar, e que muitos já estão aqui atuando conosco nos contextos de escola pública. Então, a importância, sim, dessa reflexão teórica, né, nessa relação com o exercício docente, que foi oportunizado aqui no PIBID, e também a importância aqui de perceber, né, essa base que foi ofertada como um dos instrumentos também necessários para essa análise, né, que permitiram também muitos dos questionamentos, daqueles pontos e palavras-chave que eu já fui também aqui apresentando, né? Então, justamente, a gente consegue revisitar aqui, a partir da leitura, a importância dessa articulação, novamente, né, sem ser redundante, mas de reafirmativa, da universidade com a escola. E aqui eu gosto muito do Tonucci, eu sempre vou trazer o Tonucci para todos os espaços de reflexão e de diálogo, e aqui me lembrou muito, lendo os registros das PIBidianas e professoras, que é justamente o quanto que as práticas e as experiências encantaram as crianças, possibilitaram esse ensino de fato significativo, esse direito ao aprender, né? E aqui o Tonucci faz essa reflexão. Acho que poderia aprender sem ter que odiar aquilo que estudamos, né? Então, é um pouco esse o convite que o Tonucci nos faz e que eu quero trazer aqui para a gente pensar juntos e juntas. Já me estendi um pouquinho, porque eu tinha dito que ia ficar com 10 minutos, mas passei um pouquinho. E ao final também, eu gostaria só de finalizar, né, nesse convite que me foi feito, o quanto que as autoras, né, da obra foram trazendo esses elementos para a gente pensar, o quanto que sim é possível as crianças se envolverem e terem esse aprendizado significativo, né? Então, nesse encontro com o dossiê, elas foram colocando, né, o quanto que sim, que ser professor, professora, a gente precisa, tal qual o Paulo Freire nos ensinou, a ter essa consciência do inacabamento, né? Então, acho que isso desde o início da obra, isso é trazido e isso é fomentado, porque a gente está nesse processo, porque somos intelectuais, né, professores e professoras, e o quanto que sim, esse espaço da sala de aula é sim um espaço iluminado pelas diferenças, como foi colocado, que é constituindo-se em laços, em abraços, em construção, em troca de saberes, rumo a um futuro desconhecido, porém cheio de descobertas e realizações, com essa leitura poética lindíssima da professora Andréia, que eu quero convidar aí para a gente continuar nesse diálogo, não é? E dizer que, quando a gente está defendendo aqui, né, esse diálogo com Paulo Freire, com o referencial que é trazido, a gente está aqui defendendo, né, porque a gente acredita nesse projeto educativo pedagógico, participativo, democrático, articulado aí a defesa da justiça social. Então, nós estamos aqui trazendo que ninguém se educa sozinho, a gente se educa na coletividade, né? Paulo Freire nos ensinou isso, e por isso que a gente precisa estar sempre reiterando a educação nessas vias de trocas, de interações, e nessa relação todos aprendem e ensinam. Então, isso que é uma perspectiva de construção, de fato, de cidadania, né? Vivida intrinsecamente aí no cotidiano, e que eu trago aqui para a nossa conversa, né, finalizando o meu olhar, né, esse convite para que a gente possa seguir juntos e juntas na defesa. Agora que eu vi que parou de compartilhar a minha tela. Na defesa da infância, dos direitos humanos, né, defesa da diversidade e aqui das poéticas da infância. Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo presente que foi fazer a leitura do dossiê, e parabéns mais uma vez a todos os autores, autoras, professoras, professores e escola envolvidos. Muito obrigada. Muito obrigada, Gi, que bom te ouvir, que
quanta coisa bacana que você traz, de reflexão, pensando o programa como um todo, né? A Gi, então, como nos relatou aí, teve a oportunidade também de, no seu processo formativo, passar pelo PIBID, então ela fala muito bem desse lugar, né? Hoje como professora, atuando também como colaboradora, né? Compartilhando experiência, instigando, né? As nossas bolsistas, né? Muito obrigada mesmo aí pelas reflexões, pela inspiração, né, e por essa energia, né, que nos contagia tanto. Muito bom também ouvir as supervisoras, mas infelizmente a professora Eliane, ela está com um problema de acesso à tecnologia, acesso à internet, né? E aí parece que ela ainda não retornou, né? Então, como também a gente está com o nosso tempo um pouco se esgotando, eu queria reiterar aí o convite para vocês acessarem aí o nosso e-book, né? Tem um dos capítulos, então, tem a escrita da professora Eliane, né, que é Grupo Escolar Terezinha Maria Espíndola Martins, O Mundo Também Fala, professora? Será que a gente não sabe escutar? Que vai falar justamente também desse processo de escuta, de acolhida, né, desse coletivo que vai se constituindo e aprendendo e compartilhando aí, né, as suas inquietações e as superações, os desafios e também, né, as grandes realizações aí do fazer docente, né? A gente tem aí, então, ainda alguns minutos, gostaria de abrir para debate, fiquem bem à vontade de tomar o microfone, ou se vocês quiserem trazer considerações aí pelo chat, tá? Aberta aí as inscrições. Ou quem quiser já pode tomar o microfone também, fica à vontade. Eu faria uma provocação aí para as pibidianas, as nossas alunas aí, dar o tom aí de sua fala também, né? Está aberto para vocês. Queremos ouvir um pouquinho nesses minutos. Isso, vamos lá. Eu fiz o PIBID na escola Frei Damião, com a Andrea, e a minha dupla era a Fran. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, porque foi tudo muito maravilhoso. Foi uma experiência, para mim, muito enriquecedora, assim, que eu vou levar até os meus 150 anos para mais, assim, porque tudo que eu aprendi lá, eu trabalho em outra instituição, agora não trabalho mais, né, porque não está tendo aula, eles optaram por mandar embora, mas eu sempre, tudo que eu fiz lá, eu tento levar para tudo na minha vida, assim, sabe? Porque, como a Andrea falou, o acolhimento, o amor das crianças, o jeito que eles tratavam a gente como professora, sabendo que a gente ainda não era professora, né, no caso, foi tudo muito gratificante, assim. Eu só tenho a agradecer ao PIBID pela oportunidade, a Andrea, a Ju, porque todas as sextas-feiras, além de a gente tinha um encontro nosso, tinha outros professores que foram falar de temas muito importantes para a nossa docência, foi tudo muito importante, e eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigada, Jéssica. Obrigada. Mais alguém? Mais alguma aluna? Oi, Rafaela, Alice. Estão quietinhos. Oi, Silvia, querida, pode falar. Oi de novo, né? Oi, Silvia, seja bem-vinda. Espaço é seu. Eu também quero fazer como a minha amiga fez aí agora há pouco, né? Eu quero agradecer a Marlise e agradecer a Fabiana por esses 18 meses que a gente passou ali na Escola Claudete. Foi maravilhoso o estágio pelo PIBID, né? E a instituição sempre tratou a gente com muito respeito, com muita educação. Nós éramos as meninas do PIBID, né? A gente chegava no portão, já dizia, as meninas do PIBID. E é muito bom o reconhecimento da escola, reconhecimento da turma também. E também agradecer à professora Neiva, que nos ensinou bastante, né? E além do que o PIBID proporcionou para a gente. Então, a Neiva ensinava tudo, queria ensinar tudo para a gente, desde quando preencher aquela fichinha de chamada, tudo queria ensinar.
Foi um estágio bem proveitoso. Sou grata ao PIBID por isso, pela FMP, proporcionar esse concurso para a gente, né? E só tenho a agradecer. Obrigada, Silvia. Juliane, professora? Bom, mais alguém? A gente já teve uma tarde aí também bastante produtiva, né, com esses relatos riquíssimos, né, reiteramos aí, então, que vocês possam acessar o e-book, está disponível na página da FMP, a gente já postou o link ali, né, a gente está com o tempo também aqui um pouco, né, no limite, sei que todo mundo tem compromisso, essa vida nossa na pandemia de reuniões, né, online realmente acabam, né, nos tomando bastante. Final do ano, nós todas professoras aí estamos bastante atarefadas, né, com esses desafios, mas só mesmo também, né, aproveitar a deixa aí das meninas, agradecer a presença das pibidianas que estão aí presentes e fizeram um trabalho lindíssimo de autoria, né, sem academicismo, mas falando da sua experiência, do seu olhar, deste lugar também, né, de quem está vivenciando e compartilhando com as professoras, com as crianças, esse cotidiano, né, e cada um tem uma característica, tem uma sensibilidade, tem um recorte, mas todas elas sempre muito sensíveis e muito atentas a essas questões que já foram levantadas aí, né, com relação aos direitos humanos, à interação, à coformação, né, como a Gisele colocou, né, e essas tessituras, né, que foram aí sendo, né, construídas aí ao longo desses anos, e muitas delas já estão se formando, defendendo TCC essa semana também, né, então a gente fica Inclusive, muito é um lisonjeada convite, com né, as sementes professora? aí. Inclusive, é um convite, né? Semana de defesa de trabalhos, TCC, estão todos convidados. Os links nós podemos passar, alguns alunos já passaram, alguns alunos que estão aqui presentes também já repassem aos colegas, é uma oportunidade da comunidade também ver os trabalhos que estão sendo apresentados com as pesquisas muito bonitas e pertinentes à comunidade, né? E o que é legal é que a grande maioria, né, tem feito referência a essa experiência do PIBID, inclusive a gente tem a banca da Liz, que é fruto, né, dessa vivência do PIBID. Né, inclusive a Liz está aqui ainda, tá ali tímida, dando depoimento dela. Está toda descabelada treinando para apresentar o TCC. Mas é isso. Quer aproveitar e falar um pouquinho? Liz. Sem câmera eu falo. Pode ser, não tem problema, porque o trabalho da Liz é sobre o próprio programa, né? Peço desculpas porque eu não vou abrir a câmera, porque realmente eu queria passar aqui também para prestigiar vocês, mas estudando naquela correria, a gente nem dorme direito na época de TCC, né? E tem as bancas também das outras amigas também apresentando, mas eu passei aqui um pouquinho. Queria aproveitar mais uma vez para dar um abraço a todas as meninas do PIBID que estão aí presentes, a todas as coordenadoras, a Andréia, a professora Juliane, a professora Iva, a você, professora Débora, e todos que participaram, né? Que realmente, assim, nós fizemos uma troca, né? Nós aprendemos com vocês, vocês também aprenderam alguma coisa com a gente, né? E isso ficou marcado na gente de tal maneira que eu assisti a defesa da minha amiga Tuane, que também fez parte do PIBID, também foi muito lindo o trabalho dela, ela também colocou experiências no trabalho dela que ela teve no PIBID, né? Então, eu acho que de tudo assim, que eu achei mais importante foi justamente essa troca, que cada um de nós tem um pouquinho para passar, e também, se a gente for humilde, a gente tem muito que aprender, né? Então, a troca nas nossas rodas de conversa com as pibidianas e também as nossas trocas com as coordenadoras, né? Que, querendo ou não, elas têm mais experiência, tanto como professoras, como na própria graduação, na própria formação. Então, elas sempre foram muito generosas para passar tanta coisa para a gente, leitura, que acho que com palavras nem dá para expressar. Assim. Foi muito importante, foi muito gratificante
ter participado do PIBID, ter vivido essas experiências com vocês. É isso. E sim, eu vou apresentar o TCC dia 4. Não faço questão que muita gente assista, porque eu já estou chorando e nervosa. Mas, né? Quem quiser assistir, a Prof. Ju, que vai estar na minha banca, minha convidada, né, Prof? E eu gostaria de convidar, se eu tivesse oportunidade de convidar mais pessoas, mas eu só poderia convidar uma pessoa, né? Mas, assim, agradecimentos eu tenho a todas. Todas contribuíram muito, de alguma maneira, para a minha formação. É um momento que a gente chora à toa. Vou parar de falar, tá, gente? Porque a gente fala e já fica emocionada. Um abraço para todas, tá? Um abraço, Liz, que bom, muito feliz aí com essa caminhada, vocês não têm ideia o quanto que é realizador para nós, né, que acompanhamos desde o início e ver agora, como foi na semana passada, no lançamento, né, vocês narrando e falando com tanta propriedade e temas tão atuais, né, temas tão de luta aí para um espaço, esse espaço da escola que é nosso, né, de um espaço de acolhida, de exercício de cidadania e de aprendizados aí, né, de todos os lados, tá bom? Bom, se mais alguém não tem ainda, né, comentário, contribuição, já estamos no nosso limite, acho que vamos dar, então, por encerrado esse momento, agradecendo mais uma vez a participação de todas e de todos que estão aqui, né, nos ouvindo, né, entrem, né, no site da FMP, nós também temos outras atividades ali de extensão e pesquisa, os grupos que são abertos para a comunidade, e o que garante aí a nossa existência é justamente, né, poder atender aí o nosso público, a comunidade palhocense como um todo, tá? Agradeço, então, a presença de todos e de todas e vou me despedindo. Vamos tirar uma foto? Não sai, a gente podia ligar a câmera, gente, a gente tirar foto. Não vou garantir que eu vou tirar essa foto, se alguém puder Vocês fazer sabem isso. que eu adoro a foto, né? Então, eu já estou aqui com a máquina. Então, vamos lá, vamos tirar. Bem todo bonito, mundo, se possível, vamos esperar o máximo de pessoas abram para eu bater. Nossa, nem me arrumei hoje, mas vale. Oi, mas vamos esperar mais um pouquinho. Pessoal, fiquem bem à vontade para abrir as câmeras. Opa! Hoje não. Só um pouquinho, deixa eu só tirar a imagem aqui. Silêncio absoluto para tirar foto. Ficaram lindas. Obrigada, então, gente. Um super abraço a todos e muito obrigada pela presença. Tomara que possamos... Mais uma vez, foi muito linda. Obrigada mesmo. Obrigada. Um abração, Fabiana. Abração, Andréia. Abração para todo mundo. Um beijo a todos. Um beijo, tchau.